Galera, ó, agora você já fez o seu mapeamento, viu como você está. Algumas tomaram um soco no estômago, perceberam que a vida não está legal. E aí eu queria adiantar um ponto para você. Se você está em desequilíbrio emocional, o seu aspecto com o seu esposo vai dar problema. Olha só, aquela parte branca que você viu toda, que é a sua insatisfação com a tua vida, em várias áreas, sabe o que vai acontecer? Quando nós trabalhamos com relacionamento, aquela insatisfação ela vai ser jogada na relação que nós temos com o outro. Então, pode ser a relação com filhos ou com o esposo. Então, pode ser que com seu companheiro e tal. Pode ser que agora, aquela pessoa que você escolheu para estar do seu lado, por causa pro seu desequilíbrio emocional, você está pegando essa carga emocional e está jogando sobre ele. É o que a gente fala de tempestade em um copo d'água. Pode ser que se você estivesse com equilíbrio emocional, o que o seu esposo está fazendo, o seu companheiro, a sua companheira, a pessoa que está contigo, não seria uma pancada tão grande. Mas como você está em desequilíbrio, o que é insatisfação? Insatisfação é que você está tomando pancada. E se tiver muito branco, esse branco vai afetar, sim, a sua parte de relacionamentos. Como que funciona a nossa mente? Nossa mente funciona da seguinte forma. Quando eu enxergo alguma coisa, essa informação ela entra nos meus olhos, ela passa por um filtro mental, onde nós temos os nossos filtros, os nossos valores e tal. Então, a gente enxerga o que a gente quer, primeiro ponto. Segundo, ela vem para uma região mais ou menos aqui no meio, aonde você toma uma decisão emocional. A decisão emocional que você tomou, ela vem mais aqui para frente, e aí você começa a criar razões. É onde entra o seu racional para justificar uma decisão emocional. Então, olha só. Se a mulher ela está desequilibrada e lá na mente dela está soando o tempo todo, homem não presta. Se homem não presta, meu esposo não presta. E quando eu vejo ele fazendo alguma coisa, pode ser que ele não fez para me ferir, ele não fez para me agredir, mas o meu emocional está dizendo que ele está fazendo as coisas para me agredir. Então, eu vou enxergar isso como uma agressão. Vou mandar para minha área da razão e ela vai criar razões porque eu tenho que agredir meu esposo. E o seu comportamento de agressão foi baseado numa decisão emocional. Então, se você fez o mapeamento e viu que você está com um desequilíbrio emocional, você precisa urgente, trabalhar essa parte emocional. Tá bom? Então, se você está conosco dentro do workshop, você que é mulher, está querendo entender os seus relacionamentos e principalmente sua sexualidade, o primeiro ponto a ser trabalhado é o emocional. O emocional é onde está tudo. É onde estão as suas frustrações, estão as suas crenças, os seus bloqueios. Então, é ali que a gente precisa trabalhar essas situações. Como é que funciona isso? Nosso sistema de crenças ele é formado desde a barriga da nossa mãe. Então, quando você estava sendo gerada, quando você estava sendo gerada lá, as emoções que a sua mãe sentia passavam para o feto, passavam para você. Então, aquelas emoções, por exemplo, se na gestação a sua mãe passou por problemas emocionais, tipo, o seu pai não deu o suporte emocional ou financeiro que ela precisava. E ela sentiu muita ansiedade, ela sentiu muito medo, ela sentiu muita... você foi gerada dentro de um clima de medo, de tristeza, de insegurança. Então, essas emoções que eram da sua mãe foram e entraram em você. E você, lá na barriga da mãe, você já começou a ter esses sentimentos. E se sua mãe estava com vício emocional, você começa a ser impactada por isso. Tá? É a mesma coisa
se ela fosse uma mãe fumante, usuária de drogas. É a mesma coisa. A mesma química, porque quando a gente fala de emoções, as pessoas acham que emoção é uma coisa assim de outro mundo, né? De um campo espiritual, de um campo. Não, emoção é química. É química. É a química do teu corpo. É liberada uma química no teu corpo. Então, se é liberada uma química, é passado para o corpo da criança aquela química. Então, você foi, de lá já veio. Então, dependendo das emoções que estavam dentro da barriga da sua mãe, aí você nasceu. Dependendo de como foi o clima da sua infância, juventude, adolescência, como jovem, adulto, no que você está fazendo essa linha emocional, ela está vindo sendo construída. E aí pode ter N coisas. Eu vou citar algumas das coisas que podem acontecer nesse campo emocional. Primeiro, vamos colocar um vício do dedo podre. Vou explicar o dedo podre agora. Você já deve ter ouvido e já viu, e pode ser que você esteja vivendo isso. Você tem dedo podre. O que é o dedo podre? Você só escolhe homens que te fazem mal. A mulher só escolhe homens que fazem mal. Ela não consegue enxergar. Quando ela começa o relacionamento, ela fala, não, agora sim. Aí no final do relacionamento, o cara faz mal para ela de novo. Ou vai fazer a traição, ou vai roubá-la, vai usar o dinheiro dela, sei lá, vai fazer algumas coisas que ela não gostaria e que está afetando ela de forma bem forte. Então, como é que funciona isso? Como é que funciona essa parte do dedo podre? O dedo podre foi lá atrás, ele está vindo construindo. Então, o sistema de crença, ele vem. Ele tem a ver com sua religião, com o que você viveu, a área financeira, as falas, tudo aquilo que falaram para você, como você se comporta, como você abre o peito, fecha o peito, se você fica... Tudo isso é uma programação que veio lá de trás. Então, o dedo podre a mulher que tem um dedo podre, ela foi programada emocionalmente a emitir dela, a mandar dela uma comunicação emocional para atrair pessoas que vão fazer mal para ela. Entenderam o que eu disse agora? É exatamente isso. Nós temos uma comunicação emocional. Aí você vai falar, Marcos, você está de sacanagem comigo. Claro que sim. E eu vou provar isso para você agora. Eu vou provar para você agora. Vou te falar duas coisas que todo mundo já passou por isso e que você pode testar agora. Então, vamos lá. Primeira delas. Quando você se relaciona muito com uma pessoa, essa comunicação emocional ela fica muito forte. E você abre mais esse canal. Quem trabalha com isso, por exemplo, quem é terapeuta, quem é coach especializado nessas áreas, na área emocional, a gente abre essa comunicação para entender melhor quem a gente atende. Tá? Mas todos nós temos essa comunicação. A gente pode abrir mais ou fechar. Aqueles que a gente tem mais contato, que está mais aberto, que a gente passou mais tempo, que a gente gosta mais, isso se abre. Então, como é que funciona? Você já chegou em uma festa, você já chegou em um local, e quando você estava lá, tinha alguém que você gosta muito, você bateu o olho na pessoa, perceba, você não olhou nos olhos dela. Ela estava de lado. Você bateu o olho nela e você fala, ela não está bem. Quem está do seu lado fala, não, ela está normal. Você fala, não, fulano não está bem. Você sabe ler a pessoa. Por quê? Porque você tem um contato maior. Essa comunicação com ela está aberta. E você sabe exatamente que ela não está bem. Você não olhou nos olhos, ela não piscou para você, nada disso. Você mandou e ela já estava mandando. Como esse canal entre vocês está aberto, você já sabe como a pessoa está se sentindo. Outra, você já foi em alguns ambientes que você precisava chamar a atenção da pessoa. Por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo, já deve ter acontecido com vocês também. Você chegou em um ambiente
Você queria falar com fulano, mas tinha muita gente na sua frente, não dava para você gritar, e ali naquele momento você olhou para a pessoa e você começou a falar dentro de você: olha para mim, olha para mim, olha para mim. O que aconteceu? A pessoa olhou. Me explica como é que ela olhou. É porque você tem uma comunicação emocional. Você enxerga e se comunica nessa parte emocional. Vou dar um exemplo prático. Eu já atendi meninas, eu venho na minha cabeça aqui, um atendimento com uma menina com 17 anos, e ela veio porque ela estava com problemas sexuais. E aos 17 anos ela tinha sido vítima de violência sexual. Essa menina, desculpa. Essa menina, teve um abuso sexual com ela aos 9 anos, 11, 13 e aos 15. Só um detalhe. Cada um desses itens que eu coloquei foram lugares diferentes e homens diferentes. E 3 deles, estados diferentes. Só 2 que foram no mesmo estado, mas em municípios distantes quase 100 quilômetros. Os pais não sabiam disso. Ela teve 4 abusos sexuais. Olha só. Quando você vai trabalhar isso, você vai trabalhar essa menina, me responde uma coisa. Essa menina foi abusada 4 vezes. Em 4 lugares diferentes. Por 4 homens diferentes. Como é que esses caras ficaram sabendo que ela era um alvo fácil? Porque esses homens, quando eles vêm, eles vão em alvo fácil. Eles sabem com quem eles podem fazer. E como eles sabiam que ela era um alvo fácil? Qual foi a única coisa comum aos 4? Você concorda que foi a menina? Sim ou não? Não é? Se alguém discorda, joga lá no chat. Se a única coisa comum foi a menina, então deixa eu te falar uma coisa. Quem mandou essa informação para os 4 foi a menina. E sabe qual é o grande problema? É que nós queremos punir o outro lado. Beleza, você deve punir. Mas você não resolve o caso. Porque se a menina ela está com uma programação onde ela é objeto sexual, o que vai acontecer é que vai ter a 5ª, a 6ª, a 7ª. O que você precisa fazer é mudar essa programação. Essa programação dessa menina tem que ser mudada. Então, a minha pergunta para você é: você não consegue enxergar o seu padrão, tá? Se ele é um padrão emocional, um padrão inconsciente, você não consegue enxergar. Porque se você estivesse enxergando, ele não é inconsciente, acorda. Ele é consciente. Se ele é um padrão inconsciente, você não enxerga. Então, como é que eu faço, Marcos? Como é que eu vou avaliar se tem algo no meu emocional para ser um dedo podre, para ser um objeto sexual, para ser algo que é onde eu só sofro, aonde os meus filhos não me respeitam? O meu esposo, nossa, mudou. No decorrer do tempo, ele mudou. Agora ele não me respeita mais. Por que essas coisas estão acontecendo? Então, eu preciso dizer uma frase para você e assim, em cima dessa frase eu vou construir, tá bom? Você enxerga o mundo através dos seus olhos, mas você não enxerga seus próprios olhos. Vou repetir isso. Você enxerga o mundo através dos seus olhos, mas você não consegue enxergar seus próprios olhos. Para enxergar os meus olhos, eu preciso de algo. Eu preciso, agora, por exemplo, eu estou enxergando os meus olhos porque eu estou olhando para a câmera e eu estou me vendo na imagem projetada. Eu posso usar o celular, eu posso usar um espelho, ou seja, eu tenho que ter algo fora de mim para que sirva como um espelho para mostrar a minha imagem. Aí eu consigo enxergar os meus olhos. Então, vamos lá. Se você tem um padrão emocional, como que você enxerga esse padrão? Simples. Pega a tua história. Pega os resultados. Pega os resultados.
Vou pegar um exemplo. Uma menina, o pai não a tratou, atraiu. Começou o primeiro relacionamento na escola, o namorado atraiu. Foi namorar de novo foi traída. E agora ela estava vivendo uma relação homossexual, ela estava tendo uma relação com uma outra menina da mesma idade que ela, que também tinha o mesmo padrão que ela. Só que essa menina, ela era de uma igreja evangélica, da Assembleia de Deus. Então, na cabeça dela, isso que ela estava fazendo agora era contrário e não era bom. Ela tentou suicídio. Por isso que vieram para mim por causa do suicídio, não por causa do padrão emocional que ela tinha. Quando ela chegou, nós fomos ver qual era o padrão emocional. E aí, o suicídio foi causa desse padrão aqui, desse padrão emocional, da relação dela com o sexo oposto. Então, ela estava indo para uma relação homossexual, não é porque ela era homossexual, é porque ela foi levada para lá, nesse caso dela. E no caso dela, ela estava sofrendo muito, tanto que ela tentou tirar a vida. Aí eu não trabalhei a parte dessa parte sexual. O que a gente viu foi o padrão. E eu falei, como é que é o padrão? Aí a gente começou a trabalhar ferramentas para descobrir esse padrão. Mas eu posso te mostrar o padrão. Como é que é o padrão? O padrão acontece direto com você. Uma outra mulher, já 47, 48 anos, me procurou porque ela já estava no terceiro casamento e ela estava agora começando a ter problemas com o esposo e ela tinha certeza que o esposo ia trair, porque dos outros 2 casamentos foram traição e quando ela era namorada tinha traição. Peraí, olha só o que a gente está vendo. A pessoa teve, no mínimo, 6 relacionamentos e existia um padrão. Todos a traíram. Você entende isso que eu estou dizendo? Todas as relações teve uma traição. Gente, traição não necessariamente é a pessoa se deitar com a outra. Pode ser uma traição de roubar dinheiro. Ela foi traída. Então, perceba que na parte emocional, ela está dizendo para quem está perto dela como a pessoa deve tratá-lo. Vou te dar um exemplo prático. Você está me conhecendo agora. Você nunca me viu na vida. Tem gente que nunca me viu. Ou alguns estão me vendo. Agora, eu queria que você pegasse o primeiro momento ou o contato agora. Você vai me tratar da maneira que eu permito que você me trate. É isso que você ouviu. Vamos esquecer o Marcos. Você conhece pessoas que você chuta o pau da barraca facinho, facinho. Porque essas pessoas não te passaram. Você pode chutar o pau da barraca com elas brincando. Agora, tem gente que você não consegue levantar a voz. Peraí, você faz acepção de pessoas? A pessoa impõe sobre você a forma como você deve tratá-la. Tem gente que você não consegue ouvi-la. Ela se coloca como uma pessoa tão carente, que ela chega perto de você, 5 minutos de conversa, 3 minutos de conversa, você já está esgotado. E você não está afim de ficar perto dela. É uma programação dela, e ela vai fazendo isso com todo mundo. Você até queria ser amigo dela, você até queria ficar perto dela, mas ela tem uma programação que te espalha. Mulheres com depressão, ela vai ter uma programação dentro dela que a tristeza parece que impera. Você chega perto da pessoa, parece que ela te suga e vem um sentimento negativo. Ela empurra o emocional dela sobre você. Eu queria que você entendesse. Existe uma chamada comunicação emocional, que você diz para o outro como tem que ser tratado. E quando você entende esse processo, você muda as suas relações. Então, antes de você avaliar o seu casamento, antes de a gente seguir para a sexualidade, o primeiro ponto é como eu estou. Como estão as minhas emoções? Quem sou eu? Qual a programação que existe na minha alma, no meu ser?
no meu inconsciente? Qual é a programação que tem sobre mim? Quem sou eu? Qual é a minha história e o que traz? E a primeira coisa que você tem que fazer é veja seu padrão. Como? Escreva os seus relacionamentos. Ponha no papel. Namorado número 1, como que terminou? Namorado número 2, como terminou? Namorado número 3, como terminou? Lembre-se que não precisa ser a mesma coisa. Nós estamos falando de sentimento. Aí, o que você tem que olhar de padrão é, no final de cada relacionamento desse, quais foram as emoções que rolou. Entendeu agora? Não é que as mesmas pessoas vão fazer a mesma coisa, porque você tem a programação do outro. Mas quais são os sentimentos após o término daquela relação? Isso é padrão. Aí você está enxergando, aí você tem um espelho. Como as pessoas tratam você. Como é os seus relacionamentos. Ficou claro aqui? Eu vou abrir para algumas perguntas. Então, quem quiser me fazer perguntas, joga lá no chat, levanta a mão, faz sinal de fumaça, faz alguma coisa, eu abro o seu áudio e você pode fazer a pergunta dentro desse contexto. Então, agora nós não vamos falar de ferramentas, parte da sexualidade, mas a ligação emocional e como essa emoção ela trata. Enquanto as pessoas estão colocando quem vai querer fazer, eu queria mostrar o que nós fizemos com os casos. Então, por exemplo, lembra do dedo podre que eu falei? Trabalhamos essa menina e a partir do que ela entendeu o passado dela, então nós trabalhamos as emoções, recriamos, reprogramamos, é a palavra correta, as crenças que ela tinha, criamos novas crenças para desativar as antigas, para que ela pudesse, então, viver algo diferente. E ela viveu algo diferente arrumando um relacionamento que não era igual aos outros. Lembra da menina que eu te falei, das 4? Viemos e ela percebeu que ela foi programada pelos pais a ser objeto. Então, antes dos 9 anos, ela era objeto dos pais. Os pais faziam o que queriam com ela. Ela fazia tudo o que os pais queriam. O que aconteceu? Chegou um momento que ela encontrou um amigo da família, um cara que vivia dentro da casa deles, e esse cara tinha um problema sexual. Esse cara tinha a parte da pedofilia dentro dele. E quando ficou sozinho com essa menina colocou para ele que ela era objeto. Mas ele não queria que ela fosse pegar água, faz isso para mim, faz aquilo, como os pais faziam. Aí o que ela fez? Ela era objeto, com isso, passa então a ser um objeto, continua sendo objeto, mas agora um objeto de quê? Sexual. Beleza? Então, quando a gente foi lá, reprogramou essa menina, que ela não precisava mais ser objeto. Fez a programação, pronto, acabou. Casos da menina que eu falei que tentou suicídio. Quando ela entendeu, aí ela tinha uma relação que sempre a detonava, porque a primeira relação que ela teve foi com o pai. E ela viu que ela tinha um pai, o pai real não era o pai imaginário que ela tinha. Então, ela fez comigo uma sessão onde ela enterrou o pai imaginário que ela tinha. E aí ela pegou o pai real, que não era um cara que ia dar o suporte para ela como ela sonhava, e aí ela transformou esse pai em um amigo. E falou, ok, o meu pai imaginário morreu. Ela sepultou aquele cara, ela viveu o luto daquilo. Porque para ela era uma verdade que não era... E aí ela viu o pai da real mesmo. Ela foi lá, conversou com o pai e falou, olha, a partir de hoje você é isso, isso, isso. Eu queria que você fosse assim, 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 mas eu vi que você não tem condições. Ela, além de fazer uma sessão imaginária comigo, que a gente chama de... Você pega técnicas para isso, lá imaginário comigo, para que fique uma linguagem bem simples de entender. Depois ela veio e fez a parte junto com o pai. Aí ela colocou em prática junto com o pai. Acabou o desejo de suicídio, acabou a relação homossexual, estava com problemas seríssimos com a mãe, tinha parado de estudar, era uma menina 9 e 10 e estava indo lá para 3, 4, notas baixas.
ela levantou a cabeça e foi para passar, que ela queria passar na UFES e foi estudar na UFES. Então, ou seja, o que eu preciso é entender que eu tenho uma programação emocional. Se essa programação não está bem, se você viu um mapeamento que não está legal, pega agora e entre em contato. Debaixo desse vídeo eu vou colocar o telefone de novo do suporte, você clica, vai lá no WhatsApp, conversa com o suporte, pede para alguém conversar com você e fazer uma reprogramação. Aí ele vai montar um programa para você. Leva o mapeamento que você já fez com a gente, tá bom? Beleza até aqui? Vamos para as perguntas. Deixa eu ir lá no chat, deixa eu ver quem quer falar. Tá, eu vou abrir. Deixa eu achar aqui. Pronto, você escreveu lá e eu estou abrindo o seu áudio para que você. Só que você tem que abrir o seu áudio também. Eu vou te permitir, você abre o áudio. Ó, enquanto está tentando abrir lá, eu já permiti que a pessoa abra o áudio. Uliane, eu já abri o seu áudio, só que você tem que abrir o seu também. Mas ela colocou assim, ó, Marcos, quero te fazer uma pergunta. Mas onde eu estou... Ah, tá, é impossível ligar o áudio. Beleza. O padrão dentro do que você está falando, a pessoa termina um relacionamento porque abusava. Enjoava o namorado. Agora casada há 11 anos, tudo que o cônjuge faz é uma tempestade de copo d'água. Tem como quebrar esse vício para não acontecer esse nojo do cônjuge? Ok, beleza. Tem sim, é isso que eu estou comentando. Lembra aquela mulher de 47 anos, já tinha passado por vários, já tinha 2 divórcios, estava no terceiro. Quando ela entendeu, aí ela foi lá atrás. Aí o que, que acontece? No caso, por isso, gente, que cada caso é um caso. Lembra que a menina que estava, tentou suicídio, era a relação com o pai, mas era a relação do pai porque ela queria um pai e ela tinha outro pai. O imaginário dela não era o real. No caso daquela mulher de 47, também foi gerada pelo pai. Só que foi gerada da seguinte forma. O pai dela fazia com que ela fosse... ela se sentia como um objeto sexual do pai. O pai comprava roupas, ficava olhando para as pernas, fazia ela pedir para andar e ficava olhando por baixo para ver se conseguia ver a parte das pernas dela e a calcinha dela. Ela sentia que o pai olhava para ela como um homem. Então, na cabeça dela, isso foi sendo programado. E aí, na cabeça dela, ela colocava assim, todos os homens traem. Todos os homens vão me trair. Então, ela já passava essa informação e ela batia tanto que as pessoas do outro lado eram programadas por ela. Ela programava, então não é que a pessoa... E um detalhe, é cristã, e todos os relacionamentos dela eram com homens cristãos. E não era com qualquer homem. Eram homens líderes da igreja. Só que ela pegava, fazia, e ela fazia o inferno mesmo na vida da pessoa. O problema da relação era ela. Tanto que quando ela trabalhou isso nela, a relação não teve problema, ela não foi para o terceiro divórcio e continuou a relação numa boa, sem problema nenhum. Tá? E isso pode ser despertado em alguns momentos, dependendo das variáveis que acontecem na sua vida. Tá? Aqui eu preciso colocar uma informação muito importante, que as pessoas que não estudam reprogramação e que não estudam a parte mental falam besteira. Então, vamos lá. Você tem uma sinapse, beleza? Você tem um caminho mental, que é um caminho, é uma programação que tem lá. Ótimo. Deixa eu pegar uma pessoa aqui. Vamos dizer que a Rose, ela sabia andar de bicicleta. E ela andava bem de bicicleta. Então, na mente dela foi criado um caminho para ela andar de bicicleta. O que vai acontecer? Chegou um período da vida dela que ela parou de andar de bicicleta. Então, a programação foi quebrada. Beleza até aqui? Teve uma reprogramação. Só que se a Rose voltar agora a andar de bicicleta, quando ela começar a andar,
aquele caminho que estava, não era apagado, que estava desativado, vai ser ativado de novo. E ela vai aprender a andar muito mais rápido da primeira vez, porque na primeira vez ela não sabia, ela teve um tempo. Agora, se ela voltar a andar, ela vai andar muito mais rápido. Por quê? Porque ela já tem essa programação. Então, eu preciso que você entenda que uma programação criada na sua mente, ela nunca será apagada. Essa história de falar bem assim, vamos apagar uma crença para criar uma nova. Mentira. A fala correta seria desativar uma crença e ativar uma nova. Só que nós somos seres reprogramáveis, querida. Se é uma reprogramação, isso daqui pode acontecer, eu posso voltar para a antiga. Por isso que você tem gente, por exemplo, que não fuma durante 10 anos. Aconteceu algumas variáveis, ou seja, aconteceu algumas coisas na vida dela, deu aquele impacto, aí a mente dela foi há 10 anos atrás e falou, cara, quando isso aconteceu há 10 anos, o que você fez? Eu fui fumar. Aí ela vai para o cigarro. Então, por isso que eu posso ter uma pessoa que teve um desequilíbrio emocional, ou teve uma depressão, ou teve uma doença psicossomática lá atrás, com 15 anos, passou 30 anos sem ter depressão, e agora, com 45 anos, ela se vê com depressão de novo. Aí você vai falar que a depressão dela não foi curada? Nada a ver. É porque ela se reprogramou. Aí agora apareceram fatores, apareceram coisas, eu chamo de variáveis, que fizeram com que ela desativasse essa crença e ativasse a crença da depressão. E ela começa a olhar com tudo com tristeza, entra naquela depressão profunda, naquele momento. Pode ser na área financeira. Então, quem fez reprogramação na área financeira, de vez em quando, pode ver que aquela crença que foi desativada, ela tenta voltar de novo. É só abrir as variáveis. Respondida, amiga? Uilane, é isso? Uilane. Eu sou péssimo para falar nomes que eu não decorei ainda. Mas me fala aí, ela colocou, nossa, que bênção. Mas me fala aí. Muito bem respondido. Show! Outra pergunta, se quiser fazer no áudio, só levanta a mão, faz sinal de fumaça que eu abro. Sobre esse papel emocional e relacionamentos. Ficamos claro? A parte da comunicação ficou clara para você? Nesse workshop, nós não vamos trabalhar isso, tá? Então, por quê? Porque isso tem que ser individual. A gente precisa entender a sua história. Eu preciso entender por quem é você, quais as crenças que trouxeram o seu histórico, o seu padrão emocional, para criar um procedimento onde você consiga avançar além. Aqui fechamos a parte de relacionamento. Tem alguma pergunta? Algum aluno, alguma mulher, alguém que está participando, quer fazer a pergunta ou no chat ou em áudio? Pode falar, Sandra, deixa eu abrir para você. Pode Oi, falar. Marcos. Um padrão emocional, por muito tempo, vamos supor, ou dois, rejeição e sentimento de injustiça. Ele abre brecha para criar novos padrões emocionais que podem estar associados a esse, que não exatamente foi criado no passado, mas que cria no presente, naquele relacionamento. A gente ilustra como se fosse um cacho de uva. Aí o que vai acontecer? Você começa a abrir e aquilo dali começa a criar raízes. Raízes. Ele começa a abrir. E você vai ter várias uvas. Então, uma é da traição, a outra é do medo. Aí a pessoa pode ser que, como nós temos papéis separados, por exemplo, você, Sandra, é uma mulher para dentro de casa. Para os seus amigos, você é outra Sandra. No trabalho, você é outra. Para uma pessoa que você não conhece, você é outra. E quando você chega para um terapeuta, por exemplo, se ele conseguir abrir, você é outra mulher. Então, para cada lugar, você tem um papel. O que pode acontecer é
aquele padrão ele está sendo só na área, por exemplo, sexual, ou só na área de relacionamento com o sexo oposto, né? Ou amoroso, né? Aí você tem esse padrão, por exemplo, ele pode vir agora para o profissional. Uma mulher que se achava que era... Eu já atendi pessoas assim, que ela fera, quem bancava a casa, quem construiu a casa, quem paga as viagens é a mulher. O homem não tem condição. Tipo, a mulher ganha 6, 7, 10 vezes mais do que o homem. Tá? Ela banca a casa. Mas quando ela entra dentro de casa, virou cordeirinho. Quando ela sai da porta, é uma águia. Faz tudo, arrebenta, briga com todo mundo, tira água da pedra. Quando ela entra dentro de casa, que ela vai bater de frente com o esposo, ela se torna submissa. Quem manda é ele faz as besteiras, ele gasta o dinheiro dela com besteira, quebra as coisas e ela vai lá e consegue mais dinheiro para trazer. Ou seja, esse era um padrão. Aí o que acontece? Essa mulher que era águia começa a pegar esse comportamento e traz o comportamento para a área profissional. Então, um comportamento, um sentimento sendo nutrido, ele vai ampliando na sua vida. Então, um padrão, ele pode sim ir tomando brechas. Então, ele pode tomar várias áreas pessoais, depois pegar várias áreas profissionais. Então, você pode atender, por exemplo, ou pode ter uma mulher aqui que ela, dentro de casa, ela está com depressão. Ela chega no trabalho, ela não tem depressão. Mas, com o tempo, ela pode ficar deprimida nos dois processos. Lembrando que eu estou falando de depressão aqui, não necessariamente a doença depressão, tá? Vou até mudar para estado depressivo. A minha fala a partir de agora. Estado depressivo. Que aí pode provocar doença, pode provocar outras doenças, como, por exemplo, uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. Pode acontecer. Do coração disparar, ela não ter controle sobre o coração, algo. Pode ser que ela comece... Por isso que é importante, gente. O primeiro ponto que eu queria que você estivesse comigo é o seguinte. Quer mudar seus relacionamentos? Quer mudar a parte sexual? Você precisa conhecer o seu emocional e saber o que está aí dentro. Porque pode estar uma bomba relógio. Fechamos? Tem alguma pergunta? É respondido, Sandra? Tem alguma outra? Ou podemos avançar para fazer um diagnóstico do casamento? Podemos? Então, fizemos o panorama geral. Agora eu quero entrar na parte da sexualidade. Para entender a sexualidade, eu preciso entender como a mulher se vê nesse estágio. Vou te pedir uma coisa, então. No próximo, eu vou te dar uma outra ferramenta, vou te dar um presente a mais. A agenda emocional. No próximo bloco, você vai fazer uma agenda que vai jogar você para cima. Que uma semana vai mudar suas emoções. Ela vai pegar e jogar você para cima. Mas cumpra, siga tudo que tiver lá. Se lá tiver para você abraçar uma pessoa, abrace, se vira. Mas está no meio da pandemia. Se vira, meu irmão. Coloca um plástico, se vira. Mas faça, tá? Se vira. Aí pessoas falam assim, não pega na mão. Como que eu não posso pegar na mão? Eu vou lá, passo álcool em gel, pego na mão do sujeito, passo álcool em gel, pronto. E ele também. Higienizamos antes e depois. Se vira, faça de uma forma para cumprir todos os requisitos. Porque cada requisito muda a sua emoção. Os requisitos, eles não, para mim, não me interessa o que você vai fazer. Me interessa a parte emocional que vai vir da atividade. Beleza? Presente para você. A agenda emocional é o próximo bloco. Depois da agenda, nós vamos trabalhar, então, o diagnóstico do seu casamento, vendo os 3 pilares do casamento. Te espero no próximo vídeo. Fica com Deus e até lá. Valeu!